Oi amigos, oi amigas, mais um Atualizações do Mussete aqui no canal e neste vídeo eu vou falar sobre a situação do Vojvoda, Transferban, rescisões de contratos, negociações pelas renovações do Miguelito e do Robinho Júnior e também das cobranças que foram feitas hoje no CT Pelé. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, que curtam, comentem, deem o hype, ativem as notificações e me ajudem a bater a meta de 90 mil inscritos para eu também sonhar com a plaquinha de 100 mil ainda em 2026. Vamos lá. Primeiro sobre Vojvoda, sim, ele está pressionado e sim, existe a chance dele cair caso o Santos não vença o Vasco na quinta-feira. Mas antes é preciso falar um pouco de contexto, tá? Eu lembro muito bem daquele Santos e Vasco, por coincidência, lá no Morumbis, em que a diretoria falava que não ia demitir o Kleber. E ele acabou sendo demitido porque o Santos tomou um 6-0. Aquilo mexeu muito no clube, não apenas na comissão técnica. Para essa partida do Vasco, o discurso não é o mesmo na diretoria. Eles falam que querem que o Vojvoda fique, que cobram uma reação, eles não admitem de fato, abertamente, que se não vencer o Vasco, o Vojvoda cai, mas eles dizem sim, com mais clareza, que esperam um desempenho melhor, que esperam reação, que esperam decisões corretas. Então tudo vai depender muito do contexto dessa partida. Se o Santos empata dando 2 chutes no gol, é uma coisa. Se o Santos empata buscando, reagindo, criando, é outra. Se o Santos perde de virada depois de fazer um excelente primeiro tempo, é uma coisa. Se o Santos toma 2-0 totalmente dominado, é outra. Então tudo vai depender muito do contexto, da reação, da postura dos jogadores e das decisões que o Vojvoda tomar, tá? Mas dá para dizer aqui que sim, o Vojvoda está pressionado e que esse jogo contra o Vasco é fundamental para o futuro dele, até porque o Santos vai ter tempo depois do Vasco, já que estamos eliminados do Campeonato Paulista, vai rolar uma folga ali antes do Mirassol e haveria tempo para a diretoria buscar outras opções. Essa mesma diretoria já pensou em Cuca, já pensou em Renato Gaúcho e já pensou em Sampaoli, que são 3 dos nomes que estão disponíveis no mercado até a gravação deste vídeo. Então eles já seriam de cara nomes que imagino que buscariam. Então sim, o Vojvoda está pressionado, esse jogo de quinta-feira é fundamental. Não só o resultado, que é o mais importante, mas a postura, o desempenho, tudo isso vai ser levado em consideração. Tem sim gente no Santos que já defende a demissão do Vojvoda. Eu falei muito no meu vídeo que foi publicado na noite de segunda-feira sobre essa questão. A minha opinião está lá no vídeo. Se você não viu, volte para assistir. E hoje no CT também rolou uma cobrança, mas dessa vez do presidente Marcelo Teixeira, que anda sumido, mas esteve lá no CT para cobrar os jogadores. Ele conversou com o Vojvoda, teve ali uma conversa de alinhamento, como eles dizem, e depois houve uma cobrança aos jogadores. Os jogadores também na reapresentação se cobraram. O que o Neymar disse ao De Olho no Peixe na entrada do hotel foi um discurso que todos usaram, que precisa melhorar, que não tá legal, que não dava para ter sido eliminado dessa forma, que tá faltando concentração, que o Santos toma muito gol no final, que falta. Os jogadores estão fechados com o Vojvoda, e eu sempre gosto de dizer que nem todos gostam do chefe. Nas empresas de vocês é assim, ou se você é chefe, você sabe. Então, claro que tem jogadores insatisfeitos porque não estão jogando, por exemplo, mas não tem aquele negócio de torcer para o Vojvoda sair, vestiário rachado. Eles acham que o Vojvoda é um cara decente e que trabalha bem. Então existe uma cobrança entre eles também para que façam mais. O presidente Marcelo Teixeira esteve no CT para cobrar os jogadores e esperar uma reação na quinta-feira na Vila Belmiro, que vai ser aquele barril de pólvora, muita pressão. Esperamos que ganhemos para não rolar os protestos, as bombas do gás de pimenta e tudo mais que a gente está acostumado nesses tipos de jogos. Sobre Transferban, até a gravação deste vídeo, nada novo tinha ocorrido. Conversei com o presidente do Arouca, o Joel Pinto, e ele disse que nada até agora. E ainda existe um trâmite burocrático, né? Não é só você fazer a transferência, essa transferência precisa ser aprovada pelo Banco Central, cair na conta, o Arouca precisa assinar um termo avisando a FIFA de que o dinheiro caiu para a FIFA dar baixa, isso tudo contando só em horário comercial e fuso horário, tá? Então já dá para a gente dizer que muito provavelmente o Christian Oliva também não estará à disposição contra o Vasco. Um jogador que o Santos assegura que vai ser contratado, porque a qualquer momento o transfer vai cair. Essa é a visão do Santos, mas já se passaram alguns dias, o dinheiro não está na conta da Arouca e o Transferban ainda não caiu. Também não saíram oficialmente as rescisões do João Basso e do Rincon, que estão avançadas. Conversei novamente com quem trabalha com esses jogadores.
Eles dizem que tá tudo certo, que são questões ali jurídicas, de troca de contrato, mas que eles sim vão rescindir nos próximos dias, mas assim como o Transferban, oficialmente isso não ocorreu, assim como não ocorreu oficialmente a saída do Alexis Duarte, mas ele vai pro Libertad no empréstimo curto até junho, com o Santos ajudando a pagar salários. É quase que uma doação para o Alexis Duarte se reconectar, né, estar no seu país com o carinho do país que ele joga, que ele é convocado também para a seleção num ano muito importante para o Paraguai, para ele ter uma sequência e quem sabe voltar melhor no segundo semestre, ou ser vendido, renovar o empréstimo, não sei, mas neste momento é um empréstimo curto porque as janelas estavam fechando a negociação com o Inter Miami, inclusive a camisa que eu estou usando, as negociações com o Inter Miami não avançaram, não houve ali vaga, existia a chance de uma saída de zagueiro, o Alexis Duarte estava na fila, mas ele, quando surgiu a oportunidade no Libertad, pediu para ir, para estar no seu país, para estar com sua família. Os momentos foram difíceis, eles foram ameaçados de morte, eles foram a mãe, a esposa. Eu sei que ele merece críticas, mas esse tipo de coisa familiar também pesa muito. Então eles quiseram estar reconectados com a sua família e fizeram força para esse empréstimo para o Libertad, que imagino que logo mais seja confirmado oficialmente. Para terminar este vídeo eu falo sobre as negociações pelas renovações do Miguelito e do Robinho Júnior, ambos têm contrato até abril de 27 e eu falei para vocês que são situações difíceis, tá? O Miguelito pela procura tardia do Santos, por ter recebido propostas recentes, por ser um ano muito importante para ele e por ele querer estar jogando para chegar bem na Copa do Mundo. Então mais uma questão de projeto desportivo do que financeiro, de aumento de salário. Então, começaram-se os primeiros contatos, o empresário do Miguelito teve ali um probleminha de saúde, que eu desejo que ele esteja plenamente recuperado em breve. A tendência é que na próxima semana ele esteja em Santos para conversar, para ver se essa situação avança. Já nesta terça, rolou uma reunião com quem trabalha com o Robinho Júnior e o papo foi bom, pelo que eu ouvi. Ouvi de ambos os lados que a conversa foi boa, mas ainda não houve avanço, não houve proposta de renovação concreta. Tudo com o Robinho Júnior acaba sendo mais burocrático porque envolve o pai dele, que está preso, então nas visitas semanais ele é informado do que está ocorrendo, ele dá os seus palpites, aquela primeira renovação demorou, essa também deve demorar, até por isso eu falei de novela, o Santos pressiona o Robinho Júnior para renovar, para voltar a ter chances, e o Robinho Júnior não renova enquanto não tem chance, ele nem foi para o banco de reservas contra o Novo Horizontino, acabou cortado de última hora, ele tem treinado quando o Vojvoda faz trabalhos táticos em outro campo, o que é natural porque ele não é a primeira opção para entrar. Então, quando joga 11 contra 11 no trabalho tático, por exemplo, o time reserva estava com Miguelito, Roleiser, Moisés, Tassiano e o Robinho treinando à parte com Lautaro e outros jogadores. A situação não está boa para o Robinho, o Santos se preocupa porque pode perdê-lo de graça no segundo semestre, mas o papo de hoje foi bom, acho que vai depender também das oportunidades que virão, se o Vojvoda vai ficar, se o Vojvoda sair acaba sendo talvez um respiro para o Robinho Júnior, a gente precisa ser sincero, né? O Robinho não tem jogado com o Vojvoda, eu acho que o Robinho não está pronto, mas estou falando de cenário, de visões, de entendimentos das duas partes. A do Miguelito deve rolar uma reunião na semana que vem, a do Robinho Júnior rolou hoje um papo, foi bom, mas ainda tem bastante água para passar por debaixo desta ponte. Então foi da situação do Vojvoda, de Transferban, das rescisões do Baço do Rincon que ainda não saíram, Alexis Duarte, as cobranças do presidente Marcelo Teixeira e de Robinho e Miguelito, mais atualizações do Mussete entregue. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever, deixar seu like. Volto nesta quarta-feira. Valeu!